E aí, meus amigos, muito bom dia para vocês que estão vendo esse vídeo aqui. Hoje tá caseiro porque hoje eu tive uns problemas, enfim, eu tava na rua, ainda tô na rua, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tô na rua aqui. Mas aí eu parei aqui para gravar esse vídeo pra gente conversar, tá de óculos, velho. Pra gente conversar algumas coisas aqui sobre o jogo de ontem entre Vitória e Sport, onde o Sport perdeu por 1 a 0. Eu já quero sendo bem honesto pra vocês. Ontem eu tive um aniversário do meu irmão, eu não consegui assistir o jogo, Acho os melhores momentos e pelo que eu entendi do jogo, e aí eu vou falar, vai ser um comentário muito raso, tá? Muito raso mesmo, porque eu não assisti o jogo. Eu não posso mentir pra vocês aqui, fazer um vídeo, falar que assisti, mas eu não assisti. Mas pelo que eu vi dos melhores momentos, pelo que eu vi dos comentários, pelo que eu vi do quem assistiu o jogo, foi um jogo onde o Sport entrou com um time misto e foi um jogo que teve muita força física e faltou muita qualidade, né? Faltou muita criação de jogadas e tudo mais, e eu acho que é meio óbvio que isso ia acontecer, sabe? E isso acontecendo, isso colabora com algo que a gente já vem falando há muito tempo, que por mais que seja necessário, e eu sei que é necessário, mas o rodízio da forma que o Pepa faz não é legal. Não é legal porque existe o ponto principal disso aí, cara, que é o entrosamento. O Sport jamais será um time entrosado se não existir um time. Acredito eu, e aí eu quero acreditar muito nessa teoria de que o Pepa, ele quer ser muito campeão pernambucano. Então por isso ele meteu um time misto mesmo, misturado, né, para poder realmente ele ter o que tem de melhor no jogo contra o Retrô. Por mais que eu entenda que esse time que jogou ontem, inclusive, contra o Vitória, poderia ser um time interessante contra o Retrô, mas eu entendo o que ele tá falando e eu seria controverso aqui se eu dissesse que ele deveria botar um time principal e botar um misto contra o Retrô. Por quê? Porque, cara, o grande problema é que o time não se conhece, sabe? O time misto do Sport não se conhece. E aí, esse é o ponto que a gente precisa entender. O Sport hoje, ele tem um time. A gente pode pegar aqui o Kaique França, o Hereda, o João Silva, o Chico e o Cariús. O Rivera, o Sérgio Oliveira, o Lucas Lima, o Lene, o Paciência e tá me faltando um agora, cara. O Lene, o Paciência... Ai, meu Deus, minha cabeça tá uma porcaria. Mas o Sport, ele tem esse time. Eu vou comentar, inclusive, o último jogador foi titular, porque eu tô com a cabeça ruim pra caramba hoje. Mas o Sport, ele tem esse time. E esse time se conhece. Esse time se entende dentro de campo, né? Esse time é um time que, de certa forma, já tá começando a se entrosar. Só que tem um problema quando você tem a mescla, é que você vai colocando os jogadores, né? Jogo sim, jogo não, 2 jogos sim, 1 jogo não. E os jogadores não têm entrosamento. Até quando os jogadores entram do banco pro jogo, eles têm um entrosamento. Lembrei agora, o Carlos Alberto. Geralmente ele coloca o Carlos Alberto, que também pra mim tá devendo pra caramba, viu? Pra caramba, assim. Tá jogando nada ainda, nada. É um jogador que pode render muito pro Sport, sim. Pode render muito. Mas ainda não tá jogando nada. Tá? Isso é um fato. Não se pagou o que isso foi investido. Aí o torcedor reclama, porque investiu 15 milhões, e eu concordo com o torcedor. Tá? É muita grana para pouco resultado, mas vamos torcer para que ele dê esse resultado no Campeonato Brasileiro. Mas voltando ao time, acaba você não entrosando o time, cara. Agora, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, né? Como se fala aqui, fazer o meu termo aqui. Se eu fosse o Pepa, eu teria feito isso também ontem, tá? Porque o Pepa, ele me mostra que ele quer ser campeão pernambucano. Esse título, além de ser importante para o Sport, é mais um título, possivelmente o único título que o Sport vai ganhar esse ano. Eu sendo bem sincero, eu não acho que o Sport vai ser campeão da Copa do Nordeste. Eu tô sendo muito sincero para vocês. E depois do Campeonato Brasileiro, não, né? Então, assim, é o único título que eu acho que o Sport pode conquistar esse ano. O Pepa, acho que no fundo, ele sabe disso. E ele sabe que ele precisa entregar um título no Brasil. E o mais palpável possível é o Campeonato Pernambucano. Sabe? É o Campeonato Pernambucano, porque se ele faz uma campanha, vamos colocar uma campanha de semifinal ou final de Copa do Nordeste, campeão pernambucano, uma vaga na Sul-Americana, se mantendo na primeira divisão no Campeonato Brasileiro, ninguém vai questionar o trabalho do Pepa em 2025. Se ele não ganha o Pernambucano, ele já chega num campeonato dificílimo com o Campeonato Brasileiro com um fracasso, que foi a perda do Campeonato Pernambucano. Então ele quer ser campeão pernambucano por vários motivos, quer um título, quer ter esse know-how mais seguro,
né, pro trabalho dele. Então, de fato, eu entendo o que o Pepa tá querendo fazer. Agora, me preocupa o fato da gente começar a ter um time, e aí falando como torcedor, a gente começar a ter um time, mas não tem um suplente. Porque você nem sabe, geralmente você sabe assim, ó, sai Joãozinho, entra Maria. Sai Gustavo, entra Joana. A gente, meio que no futebol a gente já sabe quem são as reservas de quem. Nesse time do Sport a gente até um tempo atrás não sabia quem era titular. Agora, paralelo a isso, a gente não sabe quem é realmente os jogadores suplentes também. Então me preocupa isso, sabe? Me preocupa isso. Eu acho que o Sport precisa ter uma identidade, o Sport. Ele não tem essa identidade ainda, sabe? O Pepa, ele tá tentando encontrar, ele tá tentando criar soluções para não ter lesão, e eu acho que é válido, porém, não adianta você também não ter futebol. Não adianta você não ter futebol. Eu acho que por mais que eu concorde que o Pepa tenha feito isso ontem, esse time misto, eu acho que dava para ter puxado um pontinho ontem de Salvador, porque pelo que eu vi dos lances e tudo mais, o Vitória também não jogou muita coisa não, sabe? O Vitória não jogou muita coisa também. Então, de fato, acho que o Sport, o Pepa, né, ele precisa definir isso na cabeça dele, sabe? Precisa definir o time, definir o reserva, e aí se você não tiver soluções, depois você vai criando soluções, sabe? Aí se tiver lesão, paciência, vai acontecer lesão, tá acontecendo lesão, pô. O Tito Ortiz se lesionou, o Barleto tava lesionado, voltou ontem, né? O Lucas Lima se lesionou, e olha que o Lucas Lima se lesionar, irmão, é difícil, viu? É difícil você ver o Lucas Lima machucado, mas ele se lesionou, então assim, vai acontecer, você pode minimizar o máximo possível, vai acontecer lesões. Agora, a identidade do time não pode sofrer. Eu acho que a identidade do time do Sport está sofrendo bastante, e o técnico Pepa, ele precisa rever isso, sabe? A gente precisa ter um time e a gente precisa ter os suplentes desse time, pra gente olhar e saber quem vai entrar e quem vai sair, e pro próprio jogador também se entrosar, sabe? Ó, vou colocar aqui Fabrício Domingues, porque eu sei que o Fabrício Domingues está jogando bem com o Lucas Lima, mas não, agora eu vou tirar o Lucas Lima porque eu sei que o Sérgio Oliveira joga bem com o Fabrício, assim, sabe? A gente não entende isso ainda no esporte. Sempre quando vai ser um jogador, a gente não sabe o que vai acontecer, porque realmente ainda é um mar, tá, de incógnitas e de interrogações na cabeça do técnico Pepa pra gente. Às vezes é incoerência, às vezes é dúvida mesmo que a gente tem disso. A gente não consegue entender o que o Pepa tá fazendo ainda. Repito, nesse jogo especificamente eu vou fazer o advogado do diabo. Eu acho que ele fez certo e dá pra puxar um pontinho, mas eu acho que ele colheu o que ele vem plantando. O que vem sendo plantado no Sport, um time que ainda está sem identidade, os suplentes mais ainda, ele está colhendo. Então é importante que a gente entenda o que o Pepa quer e o elenco principalmente entenda, para poder se entrosar e para poder ter um melhor futebol. Essa é a visão que eu tenho, eu quero saber a tua visão, comenta aqui, fala para mim aqui nos comentários. Desculpa o vídeo caseiro aqui, mas tá até o sol aqui pegando aqui, mas era o que dava pra gente fazer. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo, se Deus quiser, no estúdio, tá bom? Um abraço, até já, tchau, tchau.